Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Lá no livro de João, capítulo 10. João capítulo 10, nas palavras de Jesus. Jesus ele vai explicar para aqueles que estavam ouvindo a sua voz, para aqueles que estavam assentados ali, escutando seus ensinamentos. Jesus ele vai começar a falar sobre o rebanho. Então Jesus vai falar desse jeito: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Jesus, nesse momento, ele estava ensinando, ele estava querendo mostrar para aqueles que queriam ouvir, para aqueles que queriam entender. Jesus, ele conversava com muitos através de parábolas, porque só ia entender aquele que quisesse saber as coisas que Jesus estava falando. Muitas vezes Deus ele vai fazer na nossa vida algo que, se a gente quiser entender o que está acontecendo, é papel nosso querer ir buscar e entender o porquê que está acontecendo isso na nossa vida. Esse era o ensinamento que Jesus estava passando para aqueles homens naquele momento. Estava falando sobre ovelhas, estava explicando sobre o que um pastor é capaz de fazer com suas ovelhas e como as suas ovelhas devem agir, ou como elas agem se de fato elas forem ovelhas daquele pastor. E Jesus ele estava falando sobre isso. E muitos deles não entenderam. Muitos deles não entenderam porque não quiseram entender, porque não quiseram buscar o entendimento, porque não quiseram ir atrás para saber o motivo daquilo. E o pastor, ele conhece cada uma de suas ovelhas. O pastor, ele sabe. O pastor, ele sabe quando uma ovelha está precisando de remédio. O pastor, ele sabe quando a ovelha está precisando de carinho. Mas o pastor também sabe quando a ovelha está precisando de correção. O pastor também sabe quando a ovelha está fora do seu aprisco e ele vai lá buscar. E isso eles não estavam entendendo naquele momento, e muitas vezes a gente não entende também nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos sendo repreendidos ou repressivos ou ensinados pelo nosso pastor e a gente não está entendendo. E muitas vezes Jesus está querendo fazer isso com a gente e a gente não está entendendo. Muitas vezes Jesus ele está falando, está nos ensinando, está nos colocando em certas posições que nós, como ovelhas, conhecedores dos nossos pastores, ou conhecedor do nosso pastor Jesus Cristo, a gente não está querendo entender o motivo daquela repreensão ou o motivo de que o pastor ele se afastou daquela ovelha. Mas às vezes é necessário que isso aconteça. Jesus, o nosso pastor, ele sabe de todas as nossas dificuldades, ele sabe de todos os nossos pecados. Ele sabe de tudo aquilo que a gente faz de errado na nossa vida, ele sabe. Mas ele também sabe de tudo aquilo que a gente faz de bom. E quando a gente faz alguma coisa de bom, e assim como foi louvado agora, quando a gente está em guerra contra o inferno, saqueando o inferno, ele sabe que o inimigo ele vai tentar contra as nossas vidas. E quando ele tenta contra as nossas vidas, assim como Jesus estava ensinando, o pastor vai atrás e busca aquela ovelha. Aleluia. Então, se você está em guerra com o inimigo, buscando algo para a sua vida, e o inimigo atacou e pegou um dos seus, pode ficar tranquilo que o pastor ele te conhece, o pastor sabe tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que ele está passando. Ele vai atrás de você onde você estiver. Porém, você precisa ser ovelha. Porém, a gente precisa ser ovelha para que o pastor cuide de nossas vidas. Porque a ovelha conhece o pastor e o pastor conhece a ovelha que ela tem. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade.